Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal e no vídeo de hoje você vai acompanhar comigo como criar seu primeiro agente de IA do zero. A gente vai criar aqui node por node, quadradinho por quadradinho e ainda o melhor, você vai clonar sua voz e o agente vai responder como se fosse você. Então o que a gente precisa para a aula de hoje? Eu já tenho um fluxo pronto aqui, mas a gente vai construir do zero. A gente precisa de requisitos para a gente ter essa aula. Uma VPS já configurada. Se você não tem, eu te recomendo a mais barata hoje do mercado, R$30, cerca de $5, que é da Contabo. Tem aqui também, você precisa ter uma estrutura do N8N, mas uma API de WhatsApp, que a gente vai utilizar aqui a Evolution. Nessa versão que eu estou utilizando é 2.2.2. Você precisa ter já uma chave de token da OpenAI, em média $10. E eu já testei. Eu não sei o seu caso, mas nos meus testes aqui e alguns clientes que eu atendo, 3.000 mensagens, 3.000 mensagens já é o suficiente para consumir esses $10. Um teste que eu fiz, pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. Você precisa ter aqui o token do Eleven Labs, média $5 mais ou menos, para você poder clonar sua voz. Caso contrário, você vai ter que utilizar uma voz que já existe lá. E um último requisito, não menos importante, que é muita vontade de aprender e investir em mais conhecimentos. Tanto aqui no YouTube, nos vídeos que eu faço, ou também, se você preferir, eu tenho um treinamento. E nesse treinamento, eu ensino a você a instalar a sua infraestrutura, caso você não tenha ainda, tanto no modo simplificado, que é um autoinstalador, e no modo avançado, que é através do terminal na linha de código. Instalação da API, da Evolution, credenciais do Meta, credenciais do Google, demais credenciais da OpenAI e a instalação do N2N e aqui outros packs de agente e aqui um projeto ANA, que é um projeto de agendamento, transferência de atendimento e confirmação de agendamento. Um projeto já validado, são 10 aulas para poder apresentar só um projeto. Então, vamos lá então para a construção do nosso fluxo, mas antes vamos testar, né? Vamos ver na prática como que funciona esse fluxo. Eu vou abrir a tela para você aqui, eu vou mandar um oi. Oi, tudo bem? Vamos ver como que o fluxo ele vai responder. Talvez para você não vai aparecer o áudio aqui, mas eu vou pegar no meu celular e vou deixar bem pertinho aqui do microfone para você ouvir como que ele respondeu. Escute só. Falei, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E você? Como posso te ajudar hoje? Então essa voz, ela foi gerada tentando ser semelhante ao meu timbre de voz. Mas a gente vai acessar a API da Eleven Labs. Esse aqui que é o ouro da aula. A gente vai acessar a API da Eleven Labs. A gente vai puxar, ou seja, dentro da documentação, como a gente vai transformar o texto em áudio e como que a gente vai configurar. No vídeo passado, muitas pessoas comentaram aqui embaixo, falando sobre que em alguns momentos a voz saía com alguns termos ali enrolando a língua, em portunhol, então, algo meio robotizado. Então, através da API, identificando alguns parâmetros, a gente consegue controlar a velocidade, a gente consegue controlar a temperatura. Então, esses são as condicionais, a gente vai ler o que precisa ser alterado e vai ajustar dentro do N8N. Então, acompanhe comigo aqui, não perca nenhum minuto desse treinamento. Então, vamos lá. Já temos aqui o fluxo que a gente vai utilizar. Eu vou apagar aqui o fluxo. Eu vou apagar esse fluxo. Beleza. A gente precisa da Evolution. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir aqui o Node de Webhook. Vou atualizar aqui dentro para apagar as mensagens. Você precisa ter aqui já o Node do Webhook. E quando você, dentro desse fluxo, no Node do Webhook, você já vai colocar ele em produção. Coloca em produção. Você pode até dar o nome aqui, ó. Mas eu vou deixar esse nome aqui. Você vai copiar. E lá na Evolution, você vai abrir a sua instância. Ou seja, lá dentro da Evolution, você vai abrir a instância. Ou seja, tem como instância aqui. Você vai abrir a instância, clicar em Events, Webhook. E aqui você vai colocar o seu link
de produção, vai ativar aqui na primeira opção, Enable, ativar a base 64, você vai ativar também o Messages Upsert e salvar. Beleza. O que isso significa? Que quando alguém mandar mensagem no seu WhatsApp que está configurado nessa instância, a API ela vai enviar para essa webhook um JSON com todas as informações que foram recebidas lá dentro da API, ok? É essa a lógica. A gente vai deixar aqui no modo post, ou seja, quando a requisição vier da API para o webhook, eu deixo em modo post. Quando eu quero que seja o caminho reverso, que eu quero consultar a API, o caminho é o get. Então, o método aqui, nesse caso, vai ser um post, ou seja, eu vou estar recebendo a informação. Então, eu vou mandar uma mensagem aqui, para a gente poder ver como que essa informação vai chegar. Lembra que está no modo aqui ativado? Então, a gente vai acompanhar, não pelo teste, a gente vai acompanhar aqui pelas execuções. Então, vai se gerar uma nova execução aqui em cima quando eu enviar a mensagem. Então, vamos enviar uma mensagem aqui. Vou abrir meu... Vamos lá. Mandar um oi teste. Mandando um oi teste, tá vendo que aqui em cima ele já carregou uma nova atualização? Quando ele carrega uma nova atualização, ele recebe um JSON com as informações que a API envia. Então vamos clicar aqui, você vai expandir o node do webhook, você vai dar 2 cliques aqui em cima, e aqui ó, nessa terceira coluna, você vai clicar aqui, e toda a requisição que veio da API está aqui dentro. Então o que você vai fazer? Você vai clicar nessas 2 pastinhas aqui na parte superior, direita, copiou, você vai voltar, clicar em editar, no editor, vai dar 2 cliques em cima do webhook, vai clicar nesse lapisinho aqui, ó, vai apagar essas informações, deletar, e Ctrl V eu vou colar. Por que eu estou fazendo isso? Porque dessa forma eu vou trabalhar em um ambiente de teste para poder manipular os dados. Então eu tenho aqui o webhook, tá vendo que tem esse P? Se eu clicar esse pininho aqui, ó, se eu clicar na letra P, ele sai, se eu clicar de novo, vamos lá, ele sumiu. Por quê? Esse P ele é como se fosse para salvar a informação que está contida dentro do Node. Como eu cliquei P, ele saiu, né? Então vou fazer de novo. Salvar, colar, salvei. Tá vendo que ele está com um pin aqui, ó, o pin, que é o pin data, ele está salvando as informações aqui. Se eu clicar em executar workflow, ele vai ficar verdinho porque ele está contido aqui dentro. Vamos analisar a requisição. A requisição, ela trouxe consigo, se você for acompanhar aqui comigo na tela, as informações da API. Trouxe qual que é a URL, beleza. Trouxe qual que é o tipo de evento, que é o Message Upsert, que a gente selecionou lá dentro da API. Trouxe a instância. Essa instância aqui, nada mais é do que a instância que eu estou utilizando na minha Evolution, que é esse nome aqui, ó, que eu acabei de te mostrar. Ó, esse nome aqui, ó. Logo abaixo a gente tem o Remote Read. Esse Remote Read basicamente é qual que é a origem, ou seja, quem foi que enviou a mensagem para mim. Então foi esse número que enviou para mim a mensagem. A gente tem aqui um From Me False. Depois a gente vai falar sobre isso aqui em outros momentos. Beleza, por enquanto. A gente tem aqui o nome, ou seja, que está cadastrado lá no WhatsApp. Tem aquelas pessoas que colocam, aquelas tias que colocam Deus é fiel, uma carinha feliz. Então, se a pessoa tiver cadastrado aquele nome, esse nome vai estar aqui em push name. E a gente tem aqui o conversation. O conversation, ele é o tipo de mensagem que na frente a gente tem aqui a mensagem. Então, essa mensagem que foi enviada é que eu preciso dela para poder formatar as demais informações. Vamos analisar aqui, ó, message type, conversation, ou seja, o tipo de mensagem é um texto. Quando a pessoa manda áudio, esse tipo ele muda, fica como áudio, message. Beleza, eu tenho aqui abaixo agora qual que é a origem. Esse source significa que foi enviado pelo WhatsApp Web. A gente lembra que a gente viu pelo WhatsApp Web? Quando é enviado pelo aplicativo, aparece aqui a app. E a gente tem aqui, ó, abaixo a data que foi enviado. Temos aqui qual que é a URL da API
e API Key. Essa API Key nada mais é do que dentro da Evolution, se você for abrir aqui, ó, no lapisinho, 419. Esse 419 é a API Key. Eu vou te mostrar aqui, mas depois eu vou apagar, então se você estiver vendo esse vídeo, não adianta tentar copiar, porque não vai dar certo, né? Então, eu preciso dessas informações. Agora que eu sei como que as informações elas chegam no webhook, eu preciso tratar elas para começar a trabalhar, eu vou abrir aqui nesse maisinho, e você pode clicar aqui também na parte superior direita, nesse maisinho, e você vai editar, você vai pesquisar pelo Edit Fields. Então, o que que esse Node faz? Basicamente, esse Node, ele organiza as suas informações para você conseguir tratar elas posteriormente. Lembra que a gente está falando que a gente vai construir um agente de IA? Então, a gente precisa pegar, ou seja, as informações da API, as informações do lead e organizar elas para mim poder tratar elas posteriormente. Então, se eu clicar aqui nesse maisinho e puxar para cá, ó, puxei para cá, ele conectou. Então, o que que eu vou fazer? Quando eu abro ele, ele tem esse campo de configuração central, ele tem esse campo aqui escuro, que é o input. O input é por onde as informações elas entram, ou output é por onde as informações elas saem. Então, as informações elas entram, ou seja, por esse caminho, ou seja, eles desse node para esse node. Então, elas vêm de um lado e elas saem de outro lado transformadas quando editadas por esse node. Quando eu falo node, é esse quadradinho aqui, ó. Então, beleza, eu cliquei dentro dele e aqui eu tenho as informações da requisição que vieram do webhook. Lembre que a gente precisa de organizar elas. Se você clicar nessas setinhas aqui, elas podem minimizar e expandir. Então, eu preciso das informações da Evolution, que é da API, e eu preciso das informações do lead. Então, a primeira informação que eu preciso é da Evolution. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima desse campinho vermelho e aqui eu vou colocar Evolution. Evolution. Ponto. Beleza, por quê? Porque eu quero organizar as informações da Evolution. E nesse sistema de ponto, ou seja, que eu estou concatenando, é para criar uma tabela exclusiva para organizar as informações da Evolution. Então, a primeira informação da Evolution que eu quero é o nome da instância. Então, tá vendo quando eu passo o mouse aqui em cima, eu pressiono e puxo aqui para dentro? O que que acontece? Ele puxa, ou seja, o nome da instância. Tá vendo que aqui, ó, corrigindo, não é aqui em cima não. Vamos lá, é aqui embaixo, ó. Cliquei, o valor. Então, o valor, ou seja, contido, ele está aqui embaixo. Então, vamos novamente aqui organizar. Eu preciso dar um nome. Eu vou colocar evolution, ponto. A gente vai criar uma tabela para organizar essa informação. Ponto instância. Beleza. Então, na tabela evolution, eu tenho uma variável que se chama instância e o valor dela é clique. Ok, até aqui? Beleza, eu vou selecionar esse instância ponto para ficar mais fácil dos demais. Lembrando, outra coisa, outra informação muito relevante é que tá vendo que existe duas opções aqui, ó, em Fixed e Expression, ou expressão. Quando está em fixo, aqui, ó, vamos falar mais português, né? Quando está em fixo, significa que são informações que você digita. Quando está em expressão, são informações de variáveis, que elas são transformadas em a informação final, que veio herdada de um webhook, né? Então, toda vez que alguém enviar uma mensagem e o nome da instância mudar, se mudar, vai preencher automaticamente porque foi colocada aqui uma variável. E o conceito de variável é que significa que o conteúdo dela pode mudar, mas o nome é o mesmo. Então, o nome JSON.body.instance, ele sempre vai ser o mesmo e o conteúdo dela pode mudar. Por isso que se chama uma variável. Entendeu? Não uma expressão fixa. Uma expressão fixa, ela nunca muda, ela sempre vai ser aquilo. Beleza? Então, eu tenho aqui o evolution.instância e eu vou criar um novo aqui, que é um evolution. Eu preciso agora da URL. Lembra que a URL, ela está mais para o finalzinho aqui, ó. Então, vamos ver lá no final a URL. Tá aqui, ó, serve URL. Então, vou pressionar o mouse e vou puxar aqui para dentro.
Então, essa aqui vai ser a Evolution URL. Beleza, o URL já está aqui, o conteúdo dela está aqui. Eu preciso agora da API Key. Eu vou clicar aqui em cima. Eu posso simplesmente pressionar e puxar, que funciona do mesmo jeito. Porém, eu só tenho que mudar o nome do título aqui. Então, eu vou colocar evolution.api. Não, .key, que é uma chave, né? Então, eu tenho as informações aqui da instância, da URL e da key. Para que eu preciso disso? Porque quando eu for responder, eu preciso enviar uma requisição para a API para falar para ela, olha, eu preciso que você responda esse meu lead com essa mensagem. E para ativar, ou seja, a autenticação precisa desses fatores aqui. Beleza? Eu vou clicar aqui em executar para ver como que o dado retorna aqui na saída em output. Beleza. Ele retornou aqui em JSON dessa forma. Se eu clicar aqui em tabela, olha o que aconteceu. Ele criou uma tabela para mim, ou seja, o nome dela é uma coluna Evolution e o conteúdo dela é instância URL key. Para que eu criei isso? Eu poderia ter muito bem criado dessa forma assim, ó, apagado só esse Evolution, criado instância, URL, key, e ficar tudo separado. Eu criei assim para ficar mais organizado e mais didático também. Beleza? Ok, então eu já tenho as informações da Evolution, agora eu preciso das informações do lead. Quais são as informações do lead? Então vamos procurar elas aqui. O nome do lead, então eu posso chegar aqui, ó, clicar em cima e vou colocar assim, lead. Lead, ponto. Nome. Aí aqui no nome eu vou pegar essa variável, vou puxar e arrastar aqui para value, o valor. Beleza. Outra informação, colocar lead.whatsapp. Aqui em lead.whatsapp, eu vou clicar aqui, ó, vou pesquisar qual que é o número dele. Tá aqui em cima. Vamos lá. Body carry parâmetros. Vamos pesquisar o número dele aqui. Vamos lá, vamos lá. Conversation. Esse número aqui não é o número do cliente. O número do cliente ele vem em formato Remote ID. Aqui, ó, Remote ID. Então, essa variável aqui eu vou puxar e arrastar aqui para dentro. Então, eu já tenho o nome e o telefone do cliente. Beleza. Agora, o principal, a mensagem que ele enviou. Eu vou clicar aqui, ó, no próximo campo, colocar lead. Ponto, mensagem. Qual que é a mensagem do lead, né? Então, vou clicar, arrastar, vou colocar aqui dentro e vou clicar em executar. Quando eu cliquei em executar, tá vendo que ele criou mais uma coluna na tabela? Então, eu tenho a tabela Evolution, com as informações da Evolution, para poder ativar a requisição lá na API, e eu tenho a tabela Lead, com as informações do Lead, como nome, WhatsApp, telefone. Eu posso até colocar aqui também a data que ele entrou em contato. Vou colocar aqui, ó. Data, contato. E vou concatenar com Lead, para ficar dentro da coluna Lead. Se eu não concatenar, ele vai criar uma nova coluna só com essa informação. Mas como eu quero deixar bem explicado, vai ficar dessa forma aqui. Então vamos procurar aqui onde que está a data de criação, ou seja, aqui, ó, now. Então foi criado agora, ou seja, dia 24/7. Se eu puxar e arrastar aqui, ó, então eu tenho a data de criação. Beleza. Vamos lá, data time. Esse now é uma variável que mostra a data atual. O data time é a data que foi criado, certo? Corrigindo aí, vamos clicar em executar. Beleza, agora eu tenho aqui as informações. Ok, até aqui tudo bem? Tá ok? Vamos seguindo então. Agora que a gente já tem as informações da Evolution
e as informações do lead, a gente precisa enviar para um agente de IA. Então, eu vou clicar aqui nesse maisinho, eu vou pesquisar aqui, já tem aqui, ó, IA. E vou selecionar essa opção, IA Agente. Aqui dentro, meu agente de IA, nessa primeira opção aqui, ó, em origem, eu vou clicar e vou deixar em definir below. Para eu poder definir a origem, de onde está vindo a informação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, aqui do lado, do meu lado esquerdo, tem as informações do input, onde eu estou visualizando na tela, e eu vou puxar para dentro do prompt, ou seja, a mensagem do lead. Então, daqui, ó, message, eu vou puxar e colocar aqui dentro. Sempre como modo expressão quando for variável. A gente já entendeu o que é variável, ok? Agora eu vou deixar aqui, ó, nesse formato aqui ativado. Eu vou adicionar uma opção, e essa opção vai ser um System Message. E aqui dentro que eu vou digitar meu prompt. Aí o que eu vou falar? Olha, responda como um bom cristão. E depois dê um conselho bíblico. Beleza, tem aqui já o meu prompt. O que ele vai fazer quando tiver uma mensagem? Então essa mensagem vai vir, ou seja, ele vai responder como um bom cristão e depois com um conselho bíblico. Esse é o prompt. É claro que, como é uma aula, esse aqui é um prompt de teste, né? Vamos lá então. Vamos sair aqui, clicar no lado de fora. Tá vendo que tá vermelhinho? Ou seja, tem algum erro, ou seja, alguma coisa não foi devidamente configurada. A gente precisa configurar algumas informações dentro do nosso agente. A primeira informação é qual LLM a gente vai utilizar. Ou traduzindo, qual modelo de linguagem com inteligência artificial. Vamos traduzir mais ainda. É OpenAI? É Gemini? É DeepSeek? Então, qual que você vai utilizar? Nesse treinamento agora, a gente vai utilizar a OpenAI. Já tem aqui a versão 4.1 mini. A minha credencial, lembra que a gente já falou no começo que a gente precisa do credencial? O foco aqui não é criar credencial, então eu espero que você já saiba criar credencial. Se você ainda não saiba, tem o treinamento aqui no link. Então já está pronto. Vou sair aqui. Memory. A memória é onde a gente vai armazenar o histórico para o contexto da conversa, para a gente não se perder. Existem várias formas de a gente fazer isso. Tá vendo que tem vários quadradinhos aqui? Perdão. A gente tem um quadradinho do Redis, do Postgres, do MongoDB. Quando é uma memória vetorial, geralmente utiliza-se o Postgres com o Supabase, mas nesse treinamento a gente vai utilizar o Redis, que também atende muito bem. Você precisa ter a credencial. Se você instalar o VPS, a credencial aqui dentro, ela vai ficar praticamente vazia. A única informação que você precisa aqui, ó, é adicionar o Redis, já vai ficar todo configurado. É claro que aqui tá dando um pequeno erro, mas é bug, porque tá funcionando. O que a gente vai fazer aqui dentro? Aqui dentro, a gente tem um Session ID. Todo o encapsulamento de mensagens dentro do histórico precisa de um identificador para falar que, olha, essa mensagem que chegou pertence a esse lead. Aí, enquanto o outro lead manda mensagem, ele fala assim, ele cria uma nova tabela e fala, essa outra mensagem aqui que chegou é de um outro lead. Então, para que a gente consiga ter esse controle, a gente precisa gerar um identificador. Então, eu vou criar aqui um identificador. E o que muda dentro de um lead? Ou seja, todas as informações de mensagem mudam, mas o que não muda é o telefone, vai ser sempre o mesmo. Então, eu vou pegar aqui o campo do lead no WhatsApp e vou arrastar aqui para dentro do key. A sessão nunca vai expirar. E o contexto de mensagem eu vou deixar 30. 30 para contexto de mensagem. Beleza, salvei aqui. A tool são ferramentas que a gente pode utilizar para implementar para dentro do nosso agente. Então, existem várias tools aqui, onde você pode acrescentar, ou seja, direcionar para um novo workflow. A gente tem aqui também a novidade, o MCP, que é um servidor ali de ferramentas onde você acopla as credenciais
nesse servidor e o agente consegue compreender o momento certo de fazer essa requisição, é mais prático. E também existem os agentes de IA tool, ou seja, você cria agentes em cima de agentes para poder deixar mais fluido o seu fluxo. Não é o foco desse treinamento, depois a gente vai gravar um vídeo sobre isso, mas a gente vai criar aqui, ó, na verdade, a gente não vai criar nenhum tool, não. Esse em opt put parse a gente não vai utilizar, então eu posso vir aqui, ó, e desativar. Desativado, beleza. Nessa tool eu posso colocar uma calculadora, porque se vier alguma pergunta relacionada a cálculos, para não consumir tokens, ele já utiliza isso aqui. Então eu gosto, por natureza, normalmente deixar essa calculadora aqui como ferramenta adicional. Vamos clicar em salvar e em executar. Tá vendo que tá com P, tá pinado aqui, ó? Então ele vai executar como se estivesse enviando uma mensagem do zero com... Qual que foi a mensagem enviada? Foi um oi, né? Oi, teste. Então vamos lá. Executar. Beleza, já executou. Então eu tenho aqui, ó, oi, seu teste funciona direitinho. Precisa de mais alguma ajuda? A informação já deu certo. Então o que a gente vai fazer agora? A gente já tem um agente já funcionando. A gente precisa converter, ou seja, esse texto para áudio. Então você vai clicar aqui nesse mais. E a gente vai utilizar aqui uma requisição. Lembra que a gente teve logo no começo desse vídeo, eu vou até puxar aqui, vou organizar, deixa eu lembrar, que a gente transforma o texto em áudio. Para isso a gente vai utilizar a API da Eleven Labs. Então eu vou disponibilizar aqui abaixo desse link, esse link da API. Esse aqui é a API da Eleven Labs. E aqui dentro você vai encontrar vários endpoints, ou seja, são funções para se executar dentro de uma API. Então, nesse endpoint, text to speak, ou seja, você vai transformar texto para áudio, existe um tipo de requisição que você precisa implementar dentro do seu agente para que ele faça isso para você, certo? Então, as requisições, você vai utilizar um node que se chama HTTP request. Então, esse node é uma requisição. Essa requisição, basicamente, vamos traduzir, né? É como se você chegasse lá para o Eleven Labs e falar, olha, eu quero utilizar um serviço de vocês no meu aplicativo. Aí o Eleven Labs vai chegar assim para você e fala, beleza, você pode usar com a condição, me passa a senha. Qual que é a senha? Então, com o HTTP request, você passa a senha e o Eleven Labs vai falar, beleza, agora que você tem a senha, o que você quer que eu faça para você? Aí você vai entregar para o Eleven Labs a senha, o que você quer que ela faça, como você quer que ela faça, e ela vai te retornar aquela informação, certo? É como se fosse um garçom, né? Você pede para o garçom, entrega a senha para o garçom, ele vai lá na cozinha, ele entrega para o cozinheiro prepara tudo, deixa o prato, deixa na mão do garçom e entrega novamente para o cliente. Então você é o cliente, a requisição ali é o garçom, e o cozinheiro, ou seja, é o dono da cozinha, está lá por trás recebendo os pedidos. Beleza? Então tá ok. Então a gente tem aqui a requisição. E a requisição ela precisa ser estruturada dentro de um modelo. Então, onde a gente encontra o modelo? Na API. Então a gente tem aqui a API. Então a gente vai aprender agora a mexer na API. Agora é o foco principal do treinamento, já vai dar 29 minutos já de treinamento. Vamos até tomar uma água aqui. Maravilha. A gente tem aqui a API, e dentro da API, tá vendo aqui do lado direito, a gente tem um post, uns códigos aqui, tal. Esse aqui é o modelo de requisição. Como que você faz? Tá vendo que tá escrito aqui, ó, em CURL? Então você vai clicar aqui do lado desses dois quadradinhos, vai clicar aqui em cima, vai voltar lá dentro do agente,
nesse Node, tá vendo que tá escrito aqui, ó, import CURL? Você vai clicar aqui em cima e vai colar. Depois vai clicar em importar. Clicou em importar, tá importado, a gente precisa entender como que funciona cada uma dessas funções aqui. Beleza? Então vamos lá. Qual que é o método? O método é post. Então o próprio garçom já falou, olha, para você pedir, você precisa utilizar esse método. Beleza. Então eu vou utilizar o método post, já está selecionado aqui. E ele fala, olha, você precisa desse endereço aqui para pedir. Qual que é o endereço? Ou seja, eu já tenho o endereço aqui parametrizado. Lembra que esse endereço está em modo fixo? Quando está em modo fixo, eu posso preencher. Quando está em modo expressão, eu posso adicionar variáveis. Por um momento, a gente vai trabalhar só no fixo. Depois, a gente começa a elaborar fluxos mais inteligentes que utilizam sempre variáveis. Para ficar mais fácil compreender, tá vendo que tá bem pequenininho? Eu vou clicar nessa setinha aqui, ó. Tá vendo que tem uma setinha aqui, ó, do lado? Então, se eu clicar aqui em cima, ele expande. Então, aqui dentro eu consigo entender como que funciona o modelo de requisição. Tá vendo que aqui fala, olha, API Eleven Labs e tem tipo um selecionado? Por quê? Porque esse aqui é fixo, não muda. O que muda, ou seja, pode ser esse texto aqui, ó, que é a requisição. Nessa requisição, V1, texto para áudio, ou seja, é o que a gente está querendo. Então, texto para áudio, tá certo. E aqui tá falando, ó, Voice ID. O que é esse Voice ID? Esse Voice ID é o identificador do áudio lá na Eleven Labs. Cada áudio existe um ID. Então, quando você grava o seu áudio, ele gera um ID do seu áudio. Então, é aqui que você vai colocar o ID do seu áudio. Mas, Felipe, onde que eu acho o ID do meu áudio? Ou do áudio que eu quero? Então, vamos lá para dentro da API. Vamos abrir aqui, ó. Beleza, você já deve ter cadastrado aqui na Eleven Labs, você já conhece, você já chegou nessa tela, mas a gente vai colocar um ID. É bem simples. Tá vendo aqui quando você tem um áudio aqui, ó, e tem esses 3 pontinhos aqui do lado? Quando você clica em cima desses 3 pontinhos, ele abre aqui, ó, um Copy Voice Link, Copy Voice ID. Esse Copy Voice ID é o que vai trazer para dentro da sua requisição um modelo de voz. Então você pode escolher a voz que você quer aqui dentro e transformar ela para o agente já responder. Maravilha. Então vamos fazer um filtro aqui. Ó. Tá vendo aqui em cima tem um filtro? Então clica aqui em cima em filtro. A gente vai pesquisar uma voz. Depois a gente vai clonar. Aqui em Language, você vai selecionar um aqui. Não vai ter brasileiro, pode pesquisar esse aqui, eu já vi, não tem. Você vai selecionar sempre português. Depois você vai selecionar aqui no lado direito o Accents, o Brazilian. E aqui tem algumas categorias. Eu gosto sempre de selecionar a categoria conversacional. A qualidade de áudio, vou deixar aqui, ó, alta qualidade. Em gênero, tem aqui alguns gêneros, vou deixar gênero masculino. E aqui eu tenho a idade. Esses aqui, ó, é até engraçado. Tem um jovem, tem um meia-idade, tem o velho. Vou colocar meia-idade. Beleza? E aqui, deixo padrão. E aplicar. Então eu fiz um filtro para encontrar vozes que são de brasileiros, né? Então se eu clicar aqui em cima, vamos. Se você estiver seguindo passo a passo, você vai ouvir a voz que você clicou aí. Talvez aqui no áudio não vai sair, mas eu consigo analisar as vozes. Então, então o que você vai fazer? Você vai escolher uma voz aqui, vai clicar nesses 3 pontinhos aqui, ó, e vai clicar em Copy Voice ID, vai lá no Eleven Labs. Vamos lá, esse aqui não. Esse aqui, ó. E aqui dentro, aqui, ó, nessa requisição, você vai apagar e vai colar. Qual que é o ID da voz? Fazendo isso, quando for feita a transformação, a Eleven Labs vai utilizar aquele modelo de voz. Mas, Felipe, eu quero a minha voz. Como é que eu faço? Então, vamos lá.
Para selecionar sua voz, aqui em cima, tá vendo? My Voices. Eu tenho as vozes que eu salvei como favorito e eu tenho o meu clone de voz. Ou seja, eu clonei a minha voz e deixei ela salva aqui. Eu dei um nome para ela, coloquei algumas categorias nela e eu posso aqui na minha voz clicar em cima desses 3 pontinhos, copiar o ID dela e ir lá no Eleven Labs e salvar. Na prática, para você clonar a voz é bem simples aqui. Ó. Você vai clicar aqui ó, em Create, Clone Voice. Você vai selecionar essa segunda opção. Ela só vai estar disponível para você no plano pago. Lembra, a gente falou lá no começo, são 5 dólares. Ó, plano pago para clonar a voz, 5 dólares. Dá mais ou menos uns 25, 28 reais, dependendo da cotação do dólar. Clicou aqui, ó. Você vai clicar nessa opção de Record Áudio. Vai selecionar o seu microfone. Vai clicar em Start. E vai dar um contador e você começa a falar. Olá, tudo bem? Eu me chamo Felipe e você pode utilizar minha voz como bem entender para gravação de filmes, gravação de vídeos e gravação com agentes de IA. Pronto. Minha voz já está salva aqui. Você pode até ouvir para ver se ficou legal. Você vai clicar em Next. Vou dar o nome aqui, ó. Voz Teste YouTube. Aqui em Label. Ó, vamos lá. Colocar Portuguese, Brazilian, masculino, idade, meia-idade. Aqui eu posso colocar uma descrição, criado no YouTube, para a aula. Beleza, pode utilizar à vontade aí. E salvei. Voz teste YouTube. Beleza, vou clicar aqui em avançar e já está aqui, ó. Voz teste YouTube. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar nos 3 pontinhos, vou copiar o ID dela, vou lá dentro do meu fluxo, na requisição, eu vou expandir aqui, ó, e vou colar ela. Beleza, minimizar. Aqui nesses tipos de requisição, tá vendo que tem um output format, tem o X e API key. Então, o que isso está querendo dizer? Se você copiar isso aqui, ó, name e value. O value é o valor que você deve acrescentar e aqui é o texto que fala do que se trata. Se você tem dúvida, é só copiar aqui, ó, ir lá na documentação, Ctrl F, Ctrl V. Então já fala, ó, isso aqui é obrigatório. Sem isso aqui não passa. O que é isso daqui? É a chave de API. Então você que tem a sua conta lá, então você vai clicar aqui em cima do seu rostinho aqui, ó, na conta API Key. Eu vou criar aqui uma nova API Key e eu vou habilitar esse tipo de texto para áudio. Deixar como habilitado. Vou salvar aqui, ó, API YouTube. E Create. Ele vai abrir essa opção aqui, você vai aqui embaixo copiar, vai abrir o seu fluxo que você está criando. Minimizar aqui, abrir o agente e vai colar aqui dentro no valor. Beleza. Qual outra informação está pedindo? O texto. Qual que é o texto que eu quero transformar? Aqui que vem a sacada. Você vai apagar esse valor e aqui no agente, tá vendo que tem esse output? Então o agente respondeu. Então você vai transformar a voz, ou seja, o texto do agente para o áudio. Então você vai clicar e vai arrastar aqui para dentro. Maravilha. Como é uma variável, você vai deixar em expressão. Então,
esse texto vai ser transformado para áudio. O Model ID você pode deixar com esse aqui mesmo configurado. Se tiver dúvida, Ctrl C, documentação, Ctrl V. Beleza, é default, é padrão, deixa em jeito que tá. Qual outra informação que a gente precisa? Lembra que a gente começou a falar sobre a documentação da API, a gente quer configurar a voz? Tá vendo esse termo aqui, ó? Voice Settings. Ou seja, a gente quer configurar essa voz aqui, ó. Ela é opcional. Como que a gente faz? Existem propriedades para poder configurar essa voz. Então, ele tem aqui uma estabilidade, tem a velocidade, similaridade, estilo, velocidade. Então, são essas aqui, são os atributos que a gente vai incrementar dentro do nosso agente, né? Então, antes da gente fazer isso aqui, vamos colocar para funcionar, depois a gente personaliza. Acho que a maior dúvida de todo mundo é personalizar, mas vamos deixar pronto, porque depois a gente vai ajustando, né? Então, beleza. Eu tenho aqui, vamos salvar e executar. Beleza, se ficou verde, porque deu certo. Então, a gente utilizou aqui, ó, uma requisição que a própria API entregou. Felipe, eu quero fazer da forma diferente, de áudio para texto. Você já sabe trabalhar agora. É só utilizar essa mesma lógica com a requisição aqui, ó, você selecionar um outro endpoint, utilizar a requisição, configurar e vai estar funcionando. Beleza, vamos ouvir aqui. Não sei se você ouviu aí, mas vamos colocar aqui no telefone. Vai ficar melhor para você. Como eu não coloquei no WhatsApp ainda, você não vai conseguir ouvir, mas tá bem claro aqui, ó. Beleza, o áudio tá saindo para mim, tá ok. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar esse áudio para um modelo que a minha API, ou seja, ela consiga enviar para o meu WhatsApp esse áudio de forma estruturada. E qual que é a API que a gente está utilizando? É a Evolution. A Evolution, ela tem alguns condicionais para a gente poder trabalhar. As condicionais que ela exige, deixa eu abrir aqui a Evolution. Tá vendo que você está dentro da sua API? Então você vai clicar aqui embaixo, aqui no lado inferior, Postman. Beleza, você acabou de abrir aqui a documentação da Evolution. E lembra que a gente está utilizando a versão 2.2.2? Então você vai fazer o quê? Você vai ir na versão 2.2.2. E aqui dentro, aqui, ó, tá vendo que existem várias opções? Então a gente precisa fazer um envio de mensagem. E esse envio de mensagem, ele deve ser um arquivo, ou seja, um arquivo de áudio. Então um arquivo de áudio é uma media file, ou seja, um arquivo, ou seja, de mídia. Esse arquivo de mídia, se você for vir aqui dentro do corpo dele, deixa eu abrir aqui o corpo de requisição dele. O corpo de requisição dele, ele exige, deixa eu abrir aqui direitinho, message send WhatsApp áudio. Send message áudio. Vamos lá, esse modelo aqui de requisição. Send WhatsApp áudio. Então, vamos procurar message
send WhatsApp áudio. Send message. Eu tenho aqui send message, média, o send text. Vamos lá, vamos abrir aqui um por um. Profile. Vamos lá, essa é a requisição aqui, ó, send. O nome tá até diferente aqui, deveria ser WhatsApp áudio, né? Foi um gap aí. Então, vamos lá. Então, essa é a requisição que a gente vai utilizar. A gente vai enviar um áudio. Aqui dentro, para enviar esse áudio, geralmente eles entregam algumas variáveis. Ou seja, a gente precisa, quais variáveis? A gente precisa da URL, da instância, do remote ID, da API key. Quais são os cabeçalhos? Key, valor, descrição. Qual que é o corpo? Esse aqui é o corpo. O corpo pede o número do WhatsApp, que é para enviar. Qual que é o áudio? Ele fala aqui em modo MP3, uma URL ou uma base 64. Vamos lá, agora tem um ponto-chave. Preste atenção aqui. Deixa eu tomar uma água. No modelo de requisição da API, isso pode variar de cada API. Mas no contexto da Evolution, ele está pedindo base 64. Base 64, vamos analisar o fluxo. O áudio, aqui dentro do Node, ele veio em modo data ou data. Se você visualizar aqui, ó, esse modelo aqui de áudio, ou seja, eu preciso transformar ele em um base 64. Do jeito que está aqui, ele não vai enviar para Evolution. Você pode até criar uma requisição aqui. Vamos criar uma requisição aqui do zero. Tá vendo que você deve ter chegado nessa tela. Você vai vir aqui do lado aqui, ó, e tem esse code. Você vai clicar aqui em cima, vai abrir esse CURL, você vai dar 2 cliques aqui, ó, um clique só nesse snippet, que é o modelo. Copiei o modelo, vou clicar no mais, vou digitar HTTP, é uma requisição, e vou importar essa requisição aqui, eu vou apagar essa antiga, vou colocar nova, eu importei, beleza. Então, o parâmetro já está aqui dentro. Às vezes, presta atenção, pode vir bugado, tá vendo? Isso aqui tá bugado, ó. Então, vamos criar ele do zero, vamos apagar esse negócio aqui, para deixar ele direitinho. Vou salvar para não perder. Beleza. Então, vamos construir aqui a requisição da API para enviar, ou seja, envia áudio. Assim, garçom, envia o áudio para mim. Ele vai pegar a informação, vai pedir para a API vai fazer isso. Beleza. Então, qual que é a informação que a gente precisa aqui? Lembrando que não vai dar certo, é só para teste. A gente precisa configurar a API. Então, dentro da requisição, ele está pedindo. Vamos lá, vamos abrir aqui, ó. Ele está pedindo autenticação, que é a key, a API key, a base URL, a instância e o remote ID. Vamos configurar isso. Aqui na URL, que é essa parte aqui, ó, superior, ele está pedindo a base URL, qual que é a URL da sua Evolution e qual que é a instância. Então vamos fazer isso aqui, ó. Você vai clicar aqui nesse setinho para cima. Aqui você vai apagar essa URL de teste aqui. E aqui a instância vai apagar, vou deixar do jeito que tá aqui, ó. Para quê? Tá vendo que no jeito que tá aqui, ó, é um modo fixo? Então a gente vai transformar em expressão. Porque a gente vai adicionar aqui uma variável. Qual variável que a gente vai adicionar? Que a gente configurou lá atrás. Lembra que a gente configurou aqui, ó, a variável da instância? A gente criou uma tabelinha aqui, ó, com os dados da Evolution. Então são essas 3 informações que a gente vai utilizar. Como que a gente faz para puxar isso aqui e colocar aqui dentro aqui, ó?
Bem simples. Aqui dentro dessa setinha, você pode clicar nessa setinha e selecionar um node que contém as informações. Clicando aqui, ó, ele vai puxar, e você vai nessa setinha e vai expandir. Então vai estar aqui, ó, instância, URL, key. Qual a primeira informação que a gente precisa? A URL. Então eu vou clicar e puxar aqui para dentro aqui, ó. Beleza, aqui você pode olhar como que está ficando o resultado, aqui embaixo. Qual a outra informação? Instância. Então eu vou clicar aqui na instância e arrastei. Já temos aqui a URL de requisição modo post. Qual outra informação que a gente precisa? No head, a gente precisa da API key. Então, aqui no header, a gente vai clicar aqui, ó, vai digitar API, vamos pegar o modelo. Onde que eu estou vendo isso? Vamos lá, deixa eu abrir aqui para você. Autorização. Então, a autorização vai ser API key. Esse nome do jeito que está aqui. Vou colocar aqui no cabeçalho. Que a gente ativou. E qual que é o valor da API key? O valor é esse daqui, da variável que a gente criou aqui, ó, da evolution, API key. Puxei e arrastei. Beleza, já temos aqui a API key. Qual outra informação que a gente precisa? No header, a gente já colocou aqui, ó, que são as autorizações de credencial. A gente precisa agora do corpo, que é o body. O body, a gente precisa de duas informações que são essenciais. Por isso que as demais estão comentadas, porque não são obrigatórias, mas você pode colocar também. Vamos lá. Number, então vou copiar esse aqui. Number. E aqui embaixo, em body, tá vendo que abriu já? Um parâmetro. Aqui em name eu vou colocar qual que é o parâmetro, ou seja, o nome. E no valor eu vou colocar o remote did. Esse remote did não vou copiar aqui, não, vai ser a variável. Qual que é a variável? Vamos lá, é o WhatsApp, que é esse que a gente colocou aqui, ó. Lembra que a gente criou uma nova variável com o nome WhatsApp, que é a mesma do remote ID, o remote ID aqui, ó. Eu posso muito bem clicar aqui e arrastar. Mas como eu categorizei já como WhatsApp, eu vou utilizar aqui eu categorizei para ficar mais organizado. Cliquei, arrastei. Beleza, tá salvo aqui. Qual outra informação a gente precisa? A gente precisa do áudio. Então, vou copiar essa requisição do áudio. Vou abrir um novo parâmetro aqui, nome áudio. Lembra que ele está pedindo uma URL, tá vendo? MP3 ou um base 64. Então, significa que o nosso... Vamos testar essa daqui? Vamos ver o que tem aqui dentro. Curioso. Áudio. Vou deixar o áudio aqui. Mas lembra que a gente quer a base 64. Aí eu vou te ensinar como que você faz para converter. Vamos ver aqui o áudio para testar. Salvar. Testar. Beleza, deu certo. Já chegou aqui para mim um áudio aqui, ó. Vamos ver como é que foi o áudio. Espero que não tenha nada de errado nesse áudio. O áudio não está disponível. Mas chegou. Beleza. Deu certo. Mas aí não é o que a gente precisa ainda, né? A gente aqui, ó, enviou o áudio aqui em base 64, porque ele já faz essa conversão já, mas não é isso que eu quero. Eu preciso desse áudio aqui, ó, que seja o mesmo que foi gerado. Então, como que eu faço? Se eu clicar, vamos lá, igual eu queria te mostrar. Se eu clicar nesse JSON aqui e no formato áudio, simplesmente puxar e arrastar aqui, ó, não vai dar certo. Eu preciso converter isso.
Então, para a gente converter, você vai clicar nesse maisinho aqui, ó. E a gente vai utilizar uma ferramenta que ela se chama Move. Ou seja, que esse converte to file. Move base 64 string for file. Beleza. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Você vai selecionar aqui comigo data. Colocar JSON. Esse data aqui, ó. É esse data aqui. Você vai copiar e colar ele aqui, ó. Do jeito que tá. Copiou, do jeitinho que tá aí. Você vai conseguir extrair ele para, ou seja, mover ele para base 64. Vamos executar aqui. Vamos lá. O valor data não está configurado. Então vamos abrir essa configuração aqui para ver o que pode ter acontecido. Eu tenho base 64, ou seja, eu vou converter Deixa eu ver se esse node está correto. Move file to base 64. Beleza, peguei o node errado. Só lembrando que é o segundo. Se você colocar o convert to file, é o extract from file. Não convert não, é para extrair. Então, esse node aqui é o que vai extrair. O que ele faz? Ele pega essa informação aqui e transforma nesse texto aqui, ó, em base 64. Mas, Felipe, por que tem que transformar? Olha, pergunta para a API. Foi ela que pediu para ser dessa forma. Então, eu só estou transformando para ela conseguir entender. Transformei para a base 64, ou seja, para esse textão aqui, ó, eu pego isso e envio lá para a API. Então, como que eu faço aqui? Tá vendo no lugar do áudio, eu vou puxar essa variável e vou colocar ela aqui, ó. É esse aqui que ela está pedindo. Salvei. Vou clicar aqui em executar o workflow para ver como é que vai ser e se vai chegar para mim no meu WhatsApp. Opa, chegou. Oi, vi seu teste, tudo funcionando bem por aqui. Posso ajudar em algo? Já chegou. Oi, vi seu teste, tudo funcionando bem por aqui. Posso ajudar em algo? Então, a gente concluiu o nosso agente e vem a cereja do bolo, né? O que a gente precisa agora? Tomar mais uma água aqui. Como a gente já configurou nossa API com Eleven Labs, nosso agente já está funcionando. Porém, agora a gente quer configurar, deixar mais vivo, né, o nosso áudio, utilizando a API. Vamos lá para requisição. E aqui dentro da requisição, a gente tem o que? Os campos, os parâmetros do corpo, e a gente vai fazer incrementos. Abre aqui a API. E aqui dentro a gente tem o Voice Settings e as propriedades. A gente tem 5 propriedades para poder trabalhar. Então, o que você vai fazer? Você vai copiar esse Voice Settings, Ctrl C, vai abrir aqui o Node, vai abrir um novo parâmetro, vai colar e vai digitar ponto. A gente vai concatenar agora a propriedade que a gente quer utilizar. Qual propriedade que a gente quer concatenar? Então, o que você vai fazer? Você tem aqui, ó, a Stability, o Speak Booster
e o Similarity Booster. Vamos testar um por um aqui, ó. Então, vamos utilizar essa Stability. Vou copiar. Na frente do ponto, eu vou colar. E aqui, ó, esse Stability, ele trabalha com números. Então, você pode colocar de 0 a 5, de 0.1 até 0.10. Isso vai fazer com que... Vamos lá, vamos traduzir isso daqui para ficar mais fácil para todo mundo. O que esse Stability aqui ele faz? Olha, ele determina uma estabilidade da voz e a aleatoriedade entre cada geração. Valores mais baixos proporcionam uma gama emocional mais ampla para a voz e valores mais altos podem resultar em uma voz monótona, com emoção limitada. Traduzindo, quanto menor for o número, mais emotivo, quanto maior for o número, mais robô. Talvez por isso que ficava robótico aí no seu bot, né? Então vamos lá, eu vou colocar 0.1. Vamos só ouvir aqui para ver como é que ficou. Beleza, eu já tenho aqui um parâmetro de voz. Vou até deixar aqui para você começar a ouvir. E agora vai ser interessante. Vou abrir aqui o meu. Vamos ouvir. Ó, esse aqui é a voz atual. Oi, vi seu teste, tudo funcionando bem por aqui. Posso ajudar em algo? Essa é a voz que já foi gerada. Então a gente vai colocar o 0.1 e a gente vai ouvir como que vai ficar. Salvar e executar. Prontinho. Vamos ver como é que ficou. Oi, recebi seu teste direitinho. Se precisar de alguma coisa, é só avisar. Ó, tá vendo que já mudou um pouco? Vou colocar um 0.3. Aqui, ó. 0.3. Agora, meu amigo, minha amiga, é só você ficar testando, ver qual que é a voz que você vai achar perfeito pro seu projeto aí, né? Vamos colocar mais uma voz aqui. Olha. Oi, estou aqui e pronto para ajudar. Como posso te ajudar hoje? Ó, ficou melhorzinha. Beleza, né? Então, a gente já testou agora a estabilidade. A gente pode agora, tipo assim, aumentar o alto-falante. Ou seja, essa configuração aumenta a semelhança com o alto-falante original. Essa configuração requer carga computacional ligeiramente maior, o que, por sua vez, aumenta a latência. O que isso pode dizer? Quer dizer que a sua voz no áudio, ela pode parecer mais realista, ou seja, porque aumenta dentro do áudio, parece que é a pessoa que está gravando, mas isso aumenta recursos. Se você estiver utilizando um plano gratuito, pode, de certa forma, consumir mais rápido. Então, você pode utilizar essa opção. Vamos utilizar aqui para ver como é que fica. Vou colocar original. Ó, vou selecionar aqui, ó. Vou copiar. Lembra que você precisa concatenar. Então, aqui na requisição, eu vou criar um novo parâmetro. Eu vou colar. E eu preciso concatenar com esse voice settings ponto. Eu vou copiar esse voice settings ponto na frente do user. E aqui eu vou colocar um 0.1. Lembra que quanto menor, melhor. Aqui é o contrário. Salvar e executar. Vamos ver como é que fica. Beleza, deu um erro. Vamos lá, por quê? É boolean, ou seja, é sim ou não. Então eu tenho que colocar true. Felipe, vamos com calma. Explica direito. Tá vendo aqui uma variável booleana? Aqui em booleana significa que você deve colocar um falso ou verdadeiro. E dentro da lógica de programação a gente coloca como true, false como verdadeiro, true, verdadeiro, e false como falso. Então aqui vai ser true. Eu quero utilizar como positivo essa variável. Salvar e executar. Beleza, enviou aqui. Vamos lá. Olá, tudo certo com o seu teste? Posso ajudar com alguma coisa? Viu? Acho que não tem muita diferença, não. Oi, estou aqui e pronto para... Olá, tudo certo com o seu teste? Viu muita diferença, não.
Mas beleza. Outra coisa agora é a similar buster. Vamos traduzir para ver o que significa. Vamos lá, similar, aumento de similaridade. Determina quão próximo a IA deve aderir sua voz ao tentar reproduzi-la. Então, quanto menor, melhor. Então, vamos fazer isso aqui acontecer, né? Vamos lá, similar, buster. Copiar isso daqui. Copiei. Aqui em request, vou selecionar. Vou abrir mais um parâmetro. Preciso concatenar com o voice settings. Beleza. Lembrando que essa aula está sendo gravada sem edição. Então, tudo aqui está acontecendo basicamente ao vivo. Similar buster. Qual que a gente vai colocar? Vamos colocar um 0.1. 0.1. Salvar. Executar. Vamos ver como é que vai ficar agora o áudio. Oi, seu teste está funcionando bem. Estou à disposição para ajudar no que precisar. Beleza. Vamos colocar um maior para a gente ver que negócio vai mudar. Talvez como sou eu ouvindo a voz, talvez não pareça que é diferente. Acho que quem está ouvindo por fora consegue assimilar melhor. Vou colocar um 0.9. Vamos ver como é que vai ficar agora. Oi, teste recebido com sucesso. Precisa de ajuda com alguma coisa? Acho que o outro tava melhor mesmo, viu? Esse aqui ficou mais eloquente. Vamos lá, colocar 0.1. Qual que é o próximo? O próximo é o estilo. Então, o style. O que esse style ele faz? O style determina como exagerar, ou seja, o exagero do estilo de voz. Tenta amplificar o estilo do locutor. Consome recurso. Não, eu quero que... Não vou utilizar isso aqui, não. Vou deixar... Porque esse aqui pode enfeitar, pode acrescentar um pouco a voz. Beleza, tem outra aqui que é a velocidade da voz. Deixar a voz 1,0, velocidade padrão, enquanto valores menores que 1,0 torna a voz mais lenta, com valores maiores acelera. Deixa eu só ouvir aqui para ver se vale a pena. Talvez a IA tá falando muito rápido. Oi, teste recebido com sucesso. Precisa de ajuda com alguma coisa? Beleza, eu gostei dessa voz, mas eu quero deixar um pouquinho lenta. Vamos colocar aqui então essa variável do speed. Vou abrir um novo parâmetro. Voice underline setting ponto speed. Aqui eu vou colocar 0.8. Beleza. É ponto, não é vírgula não. Vamos salvar e executar. Oi, tudo certo com o seu teste? Como posso ajudar você hoje? Ficou um pouquinho rápido ainda. Vou colocar um 0.2. Quero deixar esse negócio lento. Oi, seu teste foi recebido direitinho. Se precisar de algo, estou aqui para ajudar. Ficou... Vi muita diferença não, mas tipo assim, pouca coisa. Beleza. Então, pessoal, se você ainda não curtiu, se você ainda não seguiu, não compartilhou, não se inscreveu, olha, você está perdendo tempo, porque isso aqui é conteúdo que não tem em qualquer lugar. Talvez nem conteúdo pago você vai encontrar esse conteúdo. Então, se você gostou, você deixa seu like, comenta aqui abaixo o que você achou. E se você quer entrar no treinamento, que é a comunidade MAV, eu vou deixar o link logo abaixo. Essa aula vai estar lá dentro, o fluxo vai estar lá dentro. Então, se você tem interesse em saber mais, você vai clicar no link abaixo e comente aqui qual que é a próxima aula que você quer que eu entregue aqui de forma 100% gratuita. Tá joia? Já deu 1h10 e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.